igreja é uma igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Nós estamos fazendo a leitura sistemática como igreja da Bíblia, e nós na outra semana pudemos ler esse capítulo de 1 Samuel. História muito conhecida, e eu quero mais uma vez falar acerca desse texto. Sabe, tem texto que a gente usa várias vezes, e algumas coisas são as mesmas que nós já falamos, até algumas ilustrações. Porém, a essência, ela é sempre diferente, a unção de Deus sempre é diferente. E eu creio que há uma direção do Espírito Santo de Deus, eu ministrar neste momento acerca dessa palavra, tá? A realidade é que eu lia esta palavra na outra semana. Eu estava um pouquinho adiantada a minha leitura com relação à leitura aqui da igreja, e aí quando chegou no final de semana, eu estava viajando, nem foi no meio da semana, eu viajei na quarta-feira, dia 8, na outra quarta eu fui num lugar muito, muito distante, né, numa cidade onde mora minha irmã, numa região de fazendas, né, muito ermo. Minha irmã não tem nenhum vizinho, só montanha dos lados, e ela está construindo uma casa, e pediu para eu fazer a instalação para ela, um pouco de dificuldade financeira, e eu fui lá, né, comprei as coisas aqui, fui para lá fazer a instalação, e tive que fazer basicamente sozinho a instalação de uma casa, né, e foi muito trabalhoso, né, e na realidade, quando eu estava viajando para lá na quarta-feira, eu comecei a pensar nas lutas, sabe, que a gente enfrenta nessa vida. Comecei a pensar nas dificuldades, e às vezes eu comecei a pensar em certas enfermidades, em certos problemas de relacionamento, problemas financeiros que as pessoas enfrentam, e algumas que eu mesmo enfrentava. Quando, sabe, eu comecei a lembrar então da leitura que eu tinha feito, e veio assim umas palavras ficaram na minha mente, né? Uma frase, uma breve frase ficou na minha mente e não saía. Vai para cima, vai para cima, vai para cima, né? E aí eu então lembrei do texto exatamente de Davi. Eu falei, poxa, mas esse texto eu já preguei tantas vezes, né? A última vez eu creio eu preguei para os jovens aqui há cerca de 1 ano e meio atrás, mas Deus, eu creio que Ele quer, não sabia dessas lutas todas, né? O problema do Vitor ainda não existia. A irmã Rosa, que graças a Deus está aqui com a Lídia, também não tinha tido problema. A outra irmã que teve também, a Jaqueline, né? Eu não vou falar Jaqueline, esposa do Wesley, porque tem outra aqui, né? Mas é a Jaqueline, esposa do Wesley, é nova. Ela também esteve no hospital, internada. E sabe, graças a Deus as duas mulheres já estão bem, mas eu não sabia dessas lutas, mas vivemos momentos realmente de grandes lutas. Então vamos ler o texto para a gente falar sobre, exatamente, eu queria dar um tema, né, mais técnico, né, mas eu vou dar esse tema mesmo, né? Vamos para cima. Esse é o tema da mensagem, tá? Então vamos ler, vou ler alguns versículos, não vou ler a passagem toda, mas essa passagem de 1 Samuel 17, o pastor Braz até comentou um pouco já na oração, ele que vem aí dirigindo algumas orações. Ontem mesmo, na oração pela manhã aqui, eu acompanhei, ele falou acerca de Davi. E esse texto é exatamente quando está acontecendo uma guerra entre Israel e os filisteus, e de repente está lá os guerreiros e está os irmãos de Davi. Davi era apenas um jovenzinho, adolescente, saindo da adolescência, que cuidava das ovelhas do pai. Então ele não tinha ainda idade para a guerra, para ir para a batalha, para o campo de batalha. Mas os 3 irmãos mais velhos,
né? Ele, além dos 3, ainda tinha acima dele outros 3, né? Que eles eram 7 irmãos, e só os 3 mais velhos estavam na batalha, na guerra, e ele era o mais novo, e de repente o pai fala para ele: vai lá na batalha, vai lá na guerra, levar comida para os seus, levar uma marmita lá para os seus irmãos, e para o chefe lá, para o capitão lá, leva uns queijinhos para ele lá. E então ele vai lá para o campo da batalha numa missão enviada apenas como mensageiro do pai. E ao chegar lá ele depara com uma situação que ele não se conformou, né? E ele vê aquela situação da batalha, o povo todo assustado, com medo, e no outro exército apenas, apesar de não ter briga pessoal de espada, lança sendo lançada, nem flecha, havia, porque todo mundo estava escondido, né, na trincheira ou atrás das pedras, alguma coisa, mas havia todo dia um guerreiro que surgia lá do outro lado, chamado Golias, e desafiava alguém para enfrentá-lo. Então ele vê aquilo e vê todo mundo com medo e escondido, então ele não se conforma. Então eu quero ler aí a partir do versículo 32, diz assim, 17, 32 de 1 Samuel. E Davi, então aqui Davi se apresenta ao rei, vai na presença do rei. E Davi se apresenta a Saul, que era o rei, e disse para o rei, porque ele havia dito, né, que o rei havia ouvido que Davi disse que enfrentaria o gigante. Então o rei estava muito preocupado, né, porque ele era ainda um jovenzinho, e ele então disse ao rei, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. Teu servo irá, ou eu irei, e pelejará contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu você não poderás ir para lutar, para pelejar com ele, pois você ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, está falando dele, né? E vinha um leão ou um urso, e eu tomava uma ovelha, esse leão ou urso tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava a ovelha da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, está falando do leão evidentemente, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor, ou vai para a batalha, né? E o Senhor seja contigo. E Saul então vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado, nunca tinha usado aquilo. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras, ou seixos, aqui é pedra do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E aqui uma pochete ou uma tiracolo, lançou mão da sua funda, ou pegou a funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo, né, o escudeiro, vinha diante ou à frente do gigante. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu
algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, e disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Que o Espírito Santo fale conosco. Já foi-se quase 15 minutos do meu tempo, mas amém, fizemos bastante coisa aqui, graças a Deus por isso. Bom, amados, nós neste mundo temos muitas lutas, nós enfrentamos muitas adversidades, e temos que entender essa situação que nós vivemos. Sabe, nós que cremos, passamos a crer em Deus, somos chamados por Deus, e Ele nos chamou para sermos vitoriosos, vencedores. Porém, esse chamado de Deus, isso não é algo automático, como muita gente pensa. Eu só acredito em Deus e fico em casa orando e está tudo bem. Nós temos que entender que as lutas existem para serem enfrentadas, nós temos que enfrentá-las. Em João 16, 33, a palavra de Deus tem um versículo muito conhecido que diz: no mundo vocês vão ter lutas, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições. Jesus disse isso. Jesus disse: olha, eu estou preparando vocês para enfrentar luta. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci este mundo. Jesus já venceu por nós, Ele já conquistou todas as coisas que precisamos. Jesus já conquistou para nós. Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja, Jesus já nos abençoou, Ele já conquistou. Mas onde estão essas bênçãos? Nos lugares espirituais. Eles vão se concretizar neste mundo com o nosso ânimo. Um bom ânimo é se levantar, é ir à luta, é ir para cima, é voltar à batalha. É isso que é. Essa palavra vamos para cima é volte ao combate, sabe? Volte ao combate. Essa vida nós temos que ser guerreiros da fé e pela fé. Essa é a vida de um cristão, é a vida de conquista. Nós fazemos as coisas humanamente e naturalmente, mas nós as conquistamos no espiritual. O natural é fruto daquilo que conquistamos no espiritual. Então nós precisamos entender isso. Alguns até com suas habilidades, com sua força, elas conseguem até ficar ricas, e até dizem, graças a Deus, né? Mas muitos com maracutaia, muitos enganando os outros, passando outros para trás, sabe, conseguem prosperar. Então eu não falo apenas de uma conquista natural, porque muitos querem conquistar naturalmente, e quando a pessoa só quer conquistar naturalmente, e as coisas não dão certo, ela vai colocar as coisas em outras pessoas, ou então ela vai se sentir a pessoa mais incapaz do mundo. Cristão, ele foi chamado para ter uma vida de fé, para ter conquistas pela fé no nome do Senhor Jesus. Então, Jesus já conquistou? Já. E cadê? Você não é cristão? Você não ama Deus? Cadê? Está no mundo espirituais. Comece a ser uma pessoa mais espiritual, mais da fé e menos da carne. Pare de olhar, sabe? Gente, pare, olhe para Deus e abençoe gente.
A palavra de Deus diz: abençoe até aqueles que vos amaldiçoam, né, gente? E tem gente preocupada com fofoca. Sai fora. Anda, vai para o combate. Para de perder tempo com o seu sentimento. Então, veja que o que vai determinar aonde você vai chegar vai ser o que você vai fazer. Então, a nossa atitude vai determinar a nossa altitude. É isso. Nossa atitude vai determinar a altura que nós vamos chegar em Deus. Ou se vamos viver uma vida toda rastejando neste mundo, ou se vamos viver pela fé nas alturas que Deus tem preparado para nós. Então veja, no texto que nós lemos, esse texto do capítulo 17, de 1 Samuel, mostra o povo de Deus, o povo da nação israelita, que era uma nação formada por pessoas escolhidas e milagrosamente por Deus, milagrosamente, porque as pessoas escolhidas, interessante, né, que os patriarcas desse povo constituído por Deus, as mulheres todas eram estéreis, todas precisaram de experimentar milagres para gerar, né, um filho, tanto a própria Sara, esposa de Abraão, que foi o escolhido, depois a própria Rebeca, né, esposa de Isaac, né, filho de Abraão, e a Raquel, que era a escolhida, né, que era filho de Jacó, neto de Abraão. Então as mulheres eram estéreis. Por quê? Para que todos entendam que esse povo é um milagre, não é natural. É um milagre. Então surgiu um povo de pessoas imperfeitas, mas que criam um Deus perfeito e poderoso, e buscaram na sua vida ter mais fé e viver uma vida de aperfeiçoamento nesse mundo imperfeito e corrompido. Então, é assim o povo de Deus. Então esse povo escolhido por Deus, ele então enfrenta um povo que tinha deuses estranhos, chamado filisteu, que eram da região da Filistia, lá no Oriente Médio, né? Então, os filisteus sempre foi uma pedra no sapato dos israelitas. E aí nós vemos essa guerra, uma batalha, uma guerra. Então, o exército de Deus estava simplesmente escondido. Sabe, estava acuado, com medo, não avançava, porque, amados, por causa de uma situação interessante. Mas deixa eu falar algo para você. Esse exército estava escondido, isso é interessante. Estavam com medo e acuado. Não era com medo do outro exército, não era com medo dos filisteus, por quê? Eles já tinham vencido todas as batalhas praticamente que eles enfrentaram contra os filisteus, já tinham vencido várias batalhas, então eles não tinham medo da guerra, da batalha, mas eles tinham medo de um desafio, um gigante, um guerreiro, que vinha lá e falava: olha, não precisa morrer um monte de gente aqui, vem um homem aí me enfrentar. Vem um guerreiro daí enfrentar, eu represento daqui e um represento daí. Quem vencer, o outro se torna escravo, o outro povo se torna escravo do que venceu. O vencido, vem! E aí era o medo dele. Amados, o problema aqui era que o desafio não era coletivo, o desafio era um desafio individual. E eu creio que mesmo para o povo de Deus, o desafio como igreja, sabe, coletivo, ele não é tão difícil, mas o desafio individual, eu vejo aqui, amados, eles olhavam para aquele inimigo que se apresentava, era um gigante de quase 3 metros de altura. A armadura do cara pesava o dobro do peso do Davi.
A armadura, os apetrechos que o cara usava. O cara usava escudo, couraça, essas coisas aí, tinha, sabe, só essas coisas aí, tinha quase 100 quilos, que o cara carregava nele para proteger. Então, nós precisamos entender que o inimigo, humanamente, olhando, quando eles olhavam, eles falavam, é invencível, não dá para vencer, ele era muito grande, era muito forte, era muito maior do que eles. E às vezes na vida espiritual, amados, nós não entendemos isso. Tem lutas que são muito maiores do que nós, são individuais, amados. Sabe, e algumas nós temos que, é nós que temos que resolver. Tem coisas, amado, que não é a outra pessoa que vai fazer, não é o seu chefe, não é seu pai, sua mãe, não é seu pastor, é você. Nós ajudamos uns aos outros e formamos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. Somos membros, sim, e há muito mais força em Jesus, mas como casa, como morada, somos nós. Deus mora em nós. Aí a coisa sou eu e Deus aqui, ó. E aí entra a questão. Então, tem lutas individuais que são maiores do que nós, sabe? E da mesma maneira, o inimigo parece invencível, mas nós precisamos entender quem nós somos. Então, amados, sabe, tem lutas que quando nós a vencemos, assim como essa, muitos outros serão beneficiados. Às vezes pessoas que nem sabem, elas serão beneficiadas. Tem lutas que nós ajudamos, nós auxiliamos, nós estamos ali, mas a batalha muitas vezes ela é da pessoa, mas ela não se posiciona em fé. Eu vejo famílias sendo destruídas, porque crentes, cristãos, muitas vezes de dentro da igreja, não conseguem ter atitude de fé diante das afrontas do inimigo. As pessoas não entendem. Sabe, eu lembro há pouco tempo, na minha célula, que eu aconselhei um homem que nem era da célula, era um parente lá, meio distante lá, das pessoas da célula, e sabe, a pessoa instruída me procurou, porque eu acabei com o meu casamento, eu não quero, eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, me ajuda, e eu comecei a falar, mostrar para ele, cara, você precisa ter atitude. Ah, mas ela não quer, eu falei, mas tem atitude, sabe, as pessoas não têm atitude. Eu quero falar para você, sabe, não é questão do outro querer ou não querer, a questão sou eu. Quanta coisa que eu não queria, e é bênção na minha vida hoje, quantas coisas. Eu nunca queria ser um pastor, para começar eu nunca queria ser crente, detestava crente, não queria, achava louco. Os crentes loucos dão dinheiro para o pastor, dá dízimo. Hoje eu sou pastor. Eu queria, não. Mas graças a Deus que não foi o que eu queria. Mas Deus mudou a minha vida. Hoje eu sou o que eu não queria, mas eu sou o que Deus quer. E por isso eu sou feliz. Então muitos são infelizes, porque não quer. E não enfrenta a batalha, sabe por quê? Não quer. Sabe? Aí eu falei, mas ela não quer. Eu falei, mas você quer? Eu quero então. Então vai. Mas quando um não quer, dois não faz. Eu falei, agindo Deus, quem impedirá? A questão é o seguinte, se você quer só pela sua vontade, você não vai a lugar nenhum. Agora, se você quer com Deus, você vai ver o milagre acontecer. Custe o que custar, demore o que durar. Tá bom. Aí saiu, veio, chorou, orou, me abraçou. Hoje eu tive uma revelação.
Era um crente desviado, mas era. Eu tive uma revelação. Agora vai! Agora eu entendo o que vou fazer. Chegou lá, foi falar. A mulher falou, você pode fazer o que você quiser, eu não quero mais. Então você vai ver o que eu vou fazer com você. Acabou. Acabou. Aí liguei para ele e perguntei, não quer. Eu fiz, eu ouvi, eu fiz. Então, sabe, as pessoas são muito frouxas. São macho para se vingar. São macho na carne, mas espiritualmente frouxa. Homens frouxos. Por que a igreja tem muito mais mulher sozinha do que homem sozinho? Porque o homem é frouxo espiritualmente. Não tem perseverança. Olha a circunstância. E eu sou pastor por causa da minha mulher. Porque era um frouxo também. Quantas vezes quis sair da igreja porque pastor me maltratou, me tirou ministério. Quantas vezes minha mulher? Não foi Deus que mandou a gente aqui? Não foi Deus? Você não crê? Ou você crê que esse pastor é do diabo? Mais ou menos isso, ela não falou assim, mas eu já estou parafraseando aqui. Não, ele não posso falar isso, misericórdia, ele é de Deus. Então, se é de Deus, então fica. Então estou eu aqui. Agora, então, vamos entender, não que eu seja hoje o mais ousado do mundo, tem a minha frouxidão também, né? Mas nós temos que entender a situação, amados. Então, famílias são destruídas, mas não conseguem ter atitude de fé diante das afrontas do inimigo, elas vão até um ponto, depois acaba. Então veja, na coletividade, amado, sabe, não parece ser tão difícil reconhecer os erros diante de uma autoridade espiritual. Não é difícil reconhecer os erros, até falar, eu vou pedir perdão, dizer que eu vou lutar pela minha família, eu vou mudar. Você vai ver, ter atitudes de uma pessoa de fé. Sabe, na igreja não é tão difícil assim agora diante do gigante, mas lá no individual é outra coisa, né? Muitas vezes na primeira afronta do inimigo a pessoa já desanima. O objetivo de Golias, a gente fala muito, eu tenho que matar um gigante por dia, matar um leão por dia, tem gente que fala assim, tem que derrubar o gigante por dia. Sabe, o objetivo de Golias é destruir os planos de Deus nas pessoas, nas famílias, em geral. E no mundo ele consegue fácil. Mas no povo de Deus ele tem conseguido muito sucesso, amado. Sabe? E ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai usar situações que te desanimam e te tira do combate. Ele quer te tirar do combate. Esse exército vitorioso e poderoso, que era o exército de Deus, de Israel, era um exército que até hoje é um paizinho desse tamanho, pequenininho, menor que São Paulo, Israel. Mas é um dos exércitos mais poderosos do mundo, até hoje, porque eles têm um Deus que eles creem, apesar de até uma fé errada, mas Deus é fiel com eles. Tem a força aérea, uma das forças aéreas mais poderosas do mundo. Por que que ninguém acaba com esse paizinho, com tanta gente em volta, cheio da grana no Oriente Médio, cheio de petróleo? Sabe, Israel não tem uma gota de petróleo. E é um dos países mais ricos que existe. Tem uma gota de petróleo. Os países dos petroleiros estão tudo cercando ele, tudo detesta ele. Mas está lá. E aqui, amados, esse povo abençoado, e sabiam que era abençoado, estava escondido. Por causa de uma batalha individual, não da batalha coletiva. E muitos coletivamente são uma bênção. Tem gente que aqui na igreja é um espetáculo de crente. É um espetáculo. É um maravilhoso. Que irmão. Eu sempre conto a história lá do diácono lá que morreu. O diácono que morreu e está lá a esposa lá encostada no canto, está lá os filhos, tudo com a cabecinha baixa.
E de repente o pastor começa a falar: está aqui um homem, um exemplo, um filho de Deus autêntico, um servo do Senhor, um homem íntegro, um excelente marido, um excelente pai de família. A viúva chama o filho: filho, dá uma olhadinha lá no caixão, vê se é o pai mesmo que está lá. Sabe, amados, porque as palavras não condizem, porque na igreja o cara é espetacular, mas no dia a dia, diante das lutas, dos gigantes do dia a dia, lá na igreja ele é um anjo, lá em casa ele é um demônio. Essa é a palavra. É o crente do terno azul marinho. Sabe, o terno azul marinho, quando ele põe para ir para o culto, era um sucesso. O terno foi para o céu, o cara foi para o inferno. E muita roupa de igreja vai para o céu, porque tem gente que põe uma roupa que o cara vira santo. Então, eu quero dizer que falta muitas vezes atitude diante, sabe, de Golias, dos gigantes. A carne aflora. Bom, inspirados por Davi, nós vamos ver 3 posições de uma pessoa vencedora nesse texto. A primeira: conheça Deus e saiba quem você é. É um ponto só, tá? Conheça Deus e saiba quem você é. Esse exército todo, diante da situação, eles perderam a identidade. Eles conheciam a Deus, eles sabiam que era filho de Deus, mas eles perderam a identidade diante do problema. Tem gente que perde a sua identidade de filho de Deus diante dos problemas, não sabe quem é. Então, saiba, conheça Deus e saiba quem é você. Davi, quando viu aquilo, aquele menino, sabe, às vezes nós precisamos ter essa ingenuidade. Eu gostei de chamar as crianças aqui para a gente aprender, os adolescentes. Nós precisamos ter essa ingenuidade às vezes, sabe, de entender quem nós temos. Ele viu aquilo, ele viu aquele gigante se levantando lá e falando: tem homem aí? Um só. Vem me enfrentar aqui, ó, a guerra acabou. A guerra acabou. Se eles eram tão bons assim, por que eles não foram tudo para cima do exército? Ele sabia que se eles fossem, até ele morreria. Ia juntar uns 20 soldados, 30 israelitas, ele podia fazer um estrago, mas ele ia morrer, ele sabia disso. Começava cortando as pernas dele. Eu começava cortando o pé, com a espada. Então, nós sabe, precisamos entender que Davi, quando vê aquela afronta e o povo recuando por causa de uma luta, deixando de ser aquilo que eles deveriam de ser na hora da luta. Mas Davi, quando ouve aquilo, 1 Samuel 17, 26, Mariane, 1 Samuel 17, 26, sabe, Davi, o finalzinho, né? Aí diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que não é esse não. Aí ó, quem é, pois, é o finalzinho, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é essa pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus? Davi, ele sabia que ele tinha aliança com Deus, ele tinha um compromisso com Deus, e porque ele sabia que Deus estava com ele, e que não tinha luta suficientemente grande para vencer o Deus dele, o Deus que estava com ele. Tem uma outra passagem que Davi vai dizer: você está afrontando a Deus, porque quando você me afronta, você afronta a Deus. O pastor Antônio, que contou aqui da esposa dele, quando ele foi chamar a atenção da Marina, e ele começou a brigar com ela e ofender. Ela falou: olha aqui, olha o que você vai falar, porque você está falando com a filha de Deus, com a filha do rei. Deus é o meu pai. E quem ofende o filho, ofende o pai. Ele diz que imediatamente ele parou
E nunca mais, nunca mais. Então, o problema é que a pessoa, ela não sabe quem ela é. Sabe o que ela faz? O que você fez? Eu respondi à altura. Lá embaixo. Lá embaixo é a altura dessa pessoa. E você desceu um pouquinho mais baixo que essa pessoa. E é assim que nós sentimos, né? Então, saiba quem você é. Então, vamos entender. Quem conhece Deus, sabe também quem é o seu inimigo. Se você conhece Deus, você sabe quem é o seu inimigo. Esse é o problema. As pessoas não conhecem Deus suficiente. Suas emoções não deixam. Seus sentimentos não deixam. Porque se ele soubesse, ele ia saber o que está escrito em Efésios 6,12. Sabe? Ele ia entender quem é o inimigo. O que diz a palavra de Deus em Efésios 6,12? Porque nós não temos que lutar contra sangue e carne. Sabe quem é carne e sangue? São as pessoas. Sou eu que aqui estou, é você que aí está, é minha mulher, é sua mulher, é seu esposo, é aquele filho que dá trabalho. Então, nós não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E sabe o que acontece? A pessoa fica brigando com as pessoas. E nunca vai ter vitória, nunca vai ver um casamento, por exemplo, restaurado, um lar restaurado, um filho não vai ver o seu relacionamento restaurado com seus pais, com seus irmãos. Por quê? Porque a luta eterna é carnal. Vai lutar, brigar sempre com seus líderes, porque eu não concordo. Você pode não concordar e dar sua opinião, mas você não tem direito de ficar brigando e de tomando posição carnal. Então, sabe, amado, nós complicamos demais essa vida. O ser humano é muito complicado com o pecado. Não sabe enfrentar as lutas, e aí fica lutando. Sabe, o marido lá brigando, estou brigando com o meu chefe. Eu era chamado de puxa-saco. Eu era amigo de todo mundo, da peãozada, tudo na empresa. Os peão era todo meu amigo. Jogava bola com eles, sabe? Ia no aniversário dos filhos dele, né, Tiago? Você gosta muito, você falou. Quinta-feira, né? Ia no aniversário dos filhos, sabe? Tinha uma postura, não bebia, não falava palavrão, sabe? Mas eu ia, estava lá com a pessoa, mas também estava na festa do chefe, sabe? Isso é dos dois lados. Não, eu tratava bem, e sempre me dei bem, graças a Deus, pelo meu temperamento. Lógico que eu não era também uma florzinha de Jesus na época, mas fazia muita coisa séria. Mas, sabe, as pessoas acham que o inimigo é o chefe. O inimigo é aquele peão que quer te passar rasteiro. Não é aquele que está por trás dele. Mas e a minha mulher que não quer mais? É o cão. Mas ela não faz nada. Essa luta é individual. Miserável. Encha-se da presença de Deus e vá para a luta. Vá para cima! Pare de fugir! Não quer, ele não quer. Mano, eu digo e repito, eu não queria, mas eis-me aqui, fazendo o que eu não queria, mas o que eu amo, e que o meu testemunho sirva para te ajudar. Então, eu sempre falo do toureiro, amados. Vocês já estão cansados de ver, mas tem muita gente nova, né? O toureiro que está ali com o pano vermelho, e vem o touro na arena, olé, olé, e o touro vai cansando, e aí o toureiro vai, joga uma ferpa, olé, joga outra ferpa, daqui a pouco o touro está lá, aí ele vai dar um golpe de misericórdia. Se o touro acha que o inimigo dele é aquele pano vermelho, e eu dou risada quando eu vejo alguns touros espertos. O toureiro está lá. Olé! E ele vai, dá uma chifrada no cara, acabou a parada.
acabou a brincadeira, né? Então, para de lutar contra o pano vermelho. Acorda, desperta tu que dorme. Não esteja embriagado, sede sóbrios. Não se perca nas suas emoções. Pare. Então, quem conhece Deus, conhece o seu inimigo. Sabe, amados, é difícil, porque o inimigo, ele despreza, a gente viu aí, ele despreza, ele zomba, ele fala para Davi, né? Nós lemos aí no versículo 26, né? Que quando chega na hora da luta, né? Ele diz, não, 17, 26, né? Está por aí. Cadê, Merele? Ou é 46? 46, né? Nós lemos aí, nós lemos depois do 40. Olha, disse, pois, no 43, né? Não, o 42 já. E olhando o gigante, ou o filisteu, e vendo Davi, o desprezou. Com essa carinha de boiola sua, Davi. Você vem lutar comigo? Ele ainda diz assim no verso 43, eu sou, por acaso, algum cachorro? Nessa época aqui, cachorro era maltratado, tá? Hoje a gente é uma expressão meio difícil, né? Mas o cão era maltratado. Eu sou, por acaso, algum cão para você vir a minha com paus? E ainda amaldiçoou a Davi pelo Deus dele. Então, sabe, o desprezo vem, gente. Sabe, as afrontas vêm. E você acha que Davi falou, ai, meu Deus, eu voltou e correu lá, se escondeu com os outros? Não, ele permaneceu lá, lutando contra os sentimentos dele, porque na realidade, a nossa maior batalha é aqui, na nossa mente, é aqui, ó. Enquanto você não vencer a batalha aqui, você não vai conquistar nada. Então, meu tempo está indo embora, mas louvado seja Deus. Então, aqui, sabe, o inimigo, ele mexe com os nossos sentimentos, sabe, e ele mostra as nossas fragilidades e defeitos. Mas é interessante, né, que Davi, ele enfrenta tudo isso com palavras, e com essas palavras, né, com palavras de fé, ele enfrenta. E nós, muitas vezes, olhamos para as nossas fragilidades, é isso mesmo, eu não sirvo para nada, né? Esses dias mesmo, foi ontem que eu tratava também com uma pessoa, e ela tentando me convencer que ela estava certa de separar, de acabar com o casamento, deixar o cônjuge, sabe, estava certo. Eu falei, o que você quer? Para que você está falando com o pastor? Eu falei, para que você está falando com o pastor? Sabe, vai procurar seu chefe, sua família que te apoia. Eu não vou apoiar nada contra a palavra, eu creio em milagre. Eu sou um pastor, eu creio que qualquer situação pode ser mudada. E se você ligou para mim para ver a situação mudada, você ligou para a pessoa certa. Não falei tão brabo assim, né, porque eu também não sou louco. Mas eu falei isso exatamente. Se você ligou para ver a situação mudar, você ligou para a pessoa certa. Agora, se você ligou para buscar apoio, para você abandonar a sua casa, você ligou para a pessoa errada. Não sou eu. Um crente nunca vai falar, seu casamento acabou, você não enxerga. Ele falou, mas teve gente da igreja que falou isso para mim. Você só está atrapalhando lá na sua casa, sua mulher já decidiu que não... Já falei que é homem. Que não quer mais você. E o que eu estou fazendo lá? Eu vou continuar me humilhando? Eu falei, não, larga tudo. E por que você ligou para mim? Se você não quer restaurar o casamento, você quer ir embora? Vai. Então, sabe, não é que a gente é duro, é que a gente vai para cima, ou a gente foge. Eu não vou apoiar ninguém fugir. Vamos passar a vida toda correndo de Deus e da vontade de Deus, porque a gente não quer algo. Saiba o que Deus tem para você. Segunda coisa, lembre-se, esse ponto não é tão demorado, mas ele é tão importante. Lembre-se das experiências com Deus,
no passado, diante de lutas. Algumas lutas são grandes, como uma família sendo destruída, uma enfermidade grave, que nem essa do Vitor. Outras não são tão grandes, é simplesmente um problema no trabalho, mas é grande para um pai de família, para uma mãe que sabe o quanto é preciso, o quanto é necessário, problema financeiro. São gigantes que tentam surgir para te esfriar, para fazer com que você deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, obedecer a palavra. Às vezes a gente parece ser duro, e a gente simplesmente quer ensinar as pessoas a ir para cima. Uma pessoa, quando fica com dificuldade financeira, ela jamais pode cortar aquilo que é de Deus. Senão o inimigo, se você abrir uma brechinha assim na porta, ele põe o pé. E dali você não consegue mais. Ele vai abrindo, abrindo, abrindo. Daqui a pouco você já era. Então quando a pessoa vem, pastor, estou com tanto problema financeiro. Você cortou alguma coisa? Eu estou pensando em cortar isso, aquilo. Eu falei, e você está dando dízimo? Eu pergunto, você está dando dízimo? Pastor, você vai falar de dízimo no momento desse? Eu falei, gente, eu creio em milagres. E milagres exige loucura. Enfrentar um gigante, um menino, com um aspecto gentil e de criança, e com um pedaço de pau na mão e com pedra. Enfrentar um guerreiro veterano, vitorioso, invencível humanamente falando, é loucura. Ou a gente vai para cima, ou a gente vai afrouxar. É o combate, é espiritual. Nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. E as armas, já vou falar daqui a pouco, não vou falar agora. Então, veja, lembre-se das experiências e vitórias que Deus já te deu. Sabe, se você fala, mas eu não lembro de muita vitória, assim, mas lembre-se das experiências que você teve com Deus. Lembre-se. Davi, ninguém acreditava nele, nem o rei. Os irmãos dele falaram, seu pretensioso, quando ele falou, já sei o que você está armando, moleque pretensioso. Os irmãos dele escracharam ele lá, o mais velho, Eliabe, na guerra. E agora o rei fala, ô Davi, você é louco, olha o seu aspecto, você não pode, menino. Você não pode. Você é um adolescente, isso é coisa para guerreiro, olha o guerreiro. Ele contou as experiências dele. Ele mostrou que ele se encheu de vigor, de confiança. Olha, eu cuidava, eu sou um pastorzinho de ovelha, eu tenho umas poucas ovelhas lá, né? O pastor Brás falou isso hoje, o irmão fala, onde é que você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Ele cuidava de poucas ovelhas, talvez lá na guerra ele estava até cheirando cocô de ovelha, mas, sabe, ele realmente, mas ele era uma pessoa ousada. Ele era uma pessoa que entendia quem ele era, e ele sabia as experiências. Ele fala, olha rei, eu uma vez, um leão, ou um urso, tanto faz, porque foi os dois, foi pegar uma ovelha, e pegou, e eu fui para cima dele, e peguei ele pela barba, e joguei ele, e acabei com ele, e livrei a ovelha da boca. E eu fiz isso com o leão, e fiz isso com o urso. O rei olhou, ô louco. Interessante, que ele mesmo se encheu de confiança, por causa da experiência que ele teve com Deus, e transferiu essa confiança para o rei, para a autoridade sobre ele, para o seu superior ali. Sabe, amados, nós temos que ter essa confiança. Nós, como cristãos, nós temos que entender, quando nós estivermos desanimados,
desanimando por causa de lutas, por causa de coisas que não dão certo, por causa de dificuldades, decepções, lembre-se do poder demonstrado para com você, o poder de Deus demonstrado na sua vida um dia. As experiências, ou de milagre, ou de livramento, ou simplesmente experiências espirituais, momentos gloriosos na presença de Deus. Lembre-se, isso nos fortalece, isso nos dá ânimo, confiança. Sabe, lembra-se, a palavra de Deus diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me enche de esperança, que me dá ânimo. Sabe, se você não tem grandes experiências assim de milagre, lembre-se, sabe, lembre-se dos encontros. No encontro, quem aqui já foi num encontro com Deus? Tem bastante gente que não foi ainda, mas vai. A maioria dos que foram ao encontro com Deus tiveram uma experiência. Não vou dizer todos, que eu não vou ser exagerado. Mas lembre-se das experiências que você teve no encontro, sabe? Lembre-se, sabe, eu vejo quantas pessoas tiveram ousadia para consertar situações quando chegou do encontro. Quantas pessoas que aqui pegaram o microfone, pediram perdão aqui diante de todo mundo, para filho, para mãe, para pai, para marido, para esposa, para irmãos. Quantos tiveram essa ousadia? Por quê? Por causa de uma experiência com Deus. Quantos quiseram consertar situações, pessoas que estavam amaziadas, chega aqui e todo cheio da presença de Deus, diante de todos, você quer casar comigo? Eu não quero mais viver nessa situação, eu quero casar com você. Mulheres, homens, fazendo aqui, sabe, com tanta ousadia. O que é isso? É a presença, é o poder de Deus, é a graça de Deus derramada em nossa vida. Então, lembre dessas experiências, fale, sabe, fale com aqueles que não acreditam mais em você, fale que você vai mudar. E se a pessoa continuar não acreditando, que provavelmente, dependendo da situação, ela não vai acreditar, mostre para ela, com atitudes de fé, de um homem, de uma mulher transformada, de uma pessoa transformada, e você vai ver o milagre de Deus. E a última coisa, use as armas certas. Lembrar as coisas é muito importante, viu, gente? Isso que me enche nos momentos difíceis, eu lembrar de coisas que Deus me deu. Mas essa última, use as armas corretas, né, que está no versículo 40, né, aí de 17 de 1 Samuel, né, põe aí para nós, Mariane. E tomou Davi o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 cestos de pedra do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda, pegou a sua funda, se chegando ao filisteu, ao gigante. Não apresente diante da sua luta com armas mundanas. Nós temos as armas certas. Saul, o rei, quando ele aprovou que Davi fosse enfrentar Golias, ele colocou as armas dele, ele colocou a armadura dele. Armas, queridos, Saul aqui representa as armas mundanas, as armas do mundo. Eu quero dizer, enquanto você usar armas mundanas,
você não vai ser um vencedor e você não vai ver milagres na sua vida. Enquanto nós usarmos, nós não veremos. Sabe, as armas mundanas, amados, que são aqui representadas pelas armas de Saul, são, sabe a vingança? Nós somos vingativos. A pessoa fez o mal, a gente quer fazer o mal. Vingança, desprezo, gritaria, ofensa, ameaça. Amados, isso são armas da carne, isso não presta, isso é uma inspiração diabólica. Não se vingue, não dê para a pessoa aquilo que ela merece, mas haja com a graça de Deus, com a graça que Deus age com você. Eu quero que você saiba, Deus dá para mim e para você muito mais do que nós merecemos. Ele dá amor. Ele está falando hoje aqui para você levantar-se, para você ir para cima e não se render, não fugir, não sair do combate espiritual. 2 Coríntios 10, de 3 a 5 vai dizer que as armas da nossa luta, da nossa batalha, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para destruir, derrubar tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que você conhece de Deus. Se você é alguém comprometido, compromissado, aliançado com Deus, saiba quem é você e vai para cima. Para de querer se vingar, comece a pagar o mal com o bem, vamos para cima. Então as armas não podem ser carnais. Essas armas carnais às vezes até um prazerzinho. Ai, eu falei aquilo que ela merecia, que ele merecia. Ai, eu acabei com ele, aquele prazer e sai. Falei poucas e boas. Vai, você falou besteira, falou inspirado pelo inferno e ficou tão contente que nem o diabo. Aí o diabo fala, xinga, fala que não vale nada, fala que é feio, fala que é gorda. Isso é inspiração diabólica, né? Agora, vamos ver, quais as armas de Davi? Primeiro o cajado, ele pegou o cajado, que foi zombado, né? É assim, amado, sabe que cajado é o símbolo da autoridade de Deus, símbolo da autoridade, do poder de Deus. Você quer um poder na sua vida? Pegue o poder de Deus. Sabe, o cajado, ele servia, o pastor até hoje, né, em regiões mais remotas, pega, ou regiões mais rurais ainda, que usa esse estilo de pastoreio para a ovelha, ele pega, ele levanta assim e ele guia, ele vai andando na frente, não é, braço assim? E as ovelhas olhando para o cajado. O cajado também serve para livrar as ovelhas, sabe? O cajado serve para trazer a ovelha sem machucá-la para junto de si. As ovelhas que estão caindo no precipício, o pastor vai lá e segura com o cajado. Então o cajado é símbolo da autoridade, do poder de Deus, que nos capacita, que nos livra e que nos guarda. Se tem uma autoridade que você tem, não é gritar, oh, quem manda nessa casa sou eu. Não, é uma autoridade espiritual de Deus. De Deus. Use as armas certas, use o amor, o perdão, a misericórdia, use, sim, você vai ter autoridade, sabe, espera acalmar a raiva da fera, abraça, vamos orar a Deus, sabe, vamos ser pessoas coerentes, nós cremos num Deus. Então, sabe, amados, vamos lembrar quem é Deus. Segunda coisa, 5 pedras do ribeiro. Pedras do ribeiro, né? Eram pedras bonitas, né? Pedras lisas. Você já viu aquelas pedrinhas bonitas de rio, né? Que fica rodando, né? Algumas chatinhas, outras ovais, outras redondinhas, né? São bonitas. Ele pegou 5 pedras, mas sabe, essa beleza é a palavra de Deus, e essa perfeição, né? Essa arma poderosa é a palavra de Deus. E interessante que ele pegou 5, mas ele só precisava de usar uma. Ele só usou uma, mas aqui simboliza que nós, espiritualmente, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus.
Nós precisamos ter a palavra de sobra para as situações que nós enfrentamos, as lutas que enfrentamos, sabe? Jesus enfrentou o diabo, Jesus foi tentado no momento difícil no deserto, e ele usou pelas 3 vezes a palavra de Deus. A primeira, quando ele está com fome, transforma essas pedras em pão. Não era tempo dele comer ainda, faltava pouco tempo, e ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um versículo bíblico. Depois ele é chamado a adorar Satanás. Está escrito: Satanás adorará somente ao Senhor seu Deus. Está escrito. E depois: pula daqui, se joga aqui de cima, nesse precipício, nesse abismo. Sabe que está escrito, o diabo fala, né? O Senhor dará ordem aos seus anjos e Ele te segurará, te protegerá. Então se joga daqui. Ele diz: está escrito: não tentará o Senhor seu Deus, não colocará seu Deus à prova, né? Então, sabe, amados, a palavra, se Jesus aqui como homem, como exemplo usou, vamos usar a palavra de Deus. Então, seja cheio. Nós estamos lendo, mas fale para Deus todos os dias. Fale comigo, meu Deus. É lógico, teve coisa difícil que nós lemos aí, genealogia, tem coisas que repetia, e eu lia, porque o pastor Eduardo falou para ler. Então a gente lia, né? Falava 3 vezes a mesma coisa, mas tudo bem, né? Mas tem coisa que agora, num lugar tão, Deus falou comigo de novo, né? E a terceira coisa, funda, né? A funda é um estilingue sem forquilha. A funda é que pegava as 2 hastes assim, né? Põe a pedra na ponta, no corinho lá, né? E soltava um lado assim, né? Abria e a pedra. Aqui quer dizer a força, o poder e a mira, a direção correta. Palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo. Aqui diz o poder do Espírito Santo. Essa funda que nós temos que lançar mão é de usar a palavra cheios do Espírito Santo de Deus, não só com conhecimento, mas com a unção, porque tem gente que usa a palavra para justificar os seus pecados e os seus erros. Tem a palavra, conhece a palavra, às vezes melhor que a gente, mas falta o poder, a unção do Espírito Santo de Deus na vida dela. Encha-se, busque a presença de Deus, para que a palavra, ela seja eficaz ao sair da sua boca. Então, não é só saber a palavra, mas é ser cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Dessa maneira, nós podemos ir para cima do inimigo, de uma maneira individual, estou falando, e o inimigo cairá. A gente vê que ele foi, e o inimigo caiu. Eu ia só ler esse finalzinho, antes de orar por você, encerrando. O finalzinho aqui vai dizer, no verso 48, e sucedeu que, se levantando o gigante, o filisteu, que é por aí, e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Deixe a espada mundana, as armas mundanas, use as armas de Deus, vai para cima. E eu encerro com essa ilustração que vocês já viram e ouviram, mas como tem gente nova, aqui disse que o gigante, ele veio ao encontro de Davi, ele veio assim. E a palavra de Deus diz, e Davi apressou-se. Davi, ele correu. O gigante andava rápido, até porque a perna dele era comprida. E Davi correu ao encontro. O gigante vinha andando rápido e batendo naquela pezona, acho que até tremia a terra assim.
Um pouquinho de exagero, né? Então, Davi falou, eu corro para lá, eu corro para cima. Ele correu para cima. E a ilustração é a seguinte: o pastor Elton, quando veio aqui, lá de Araguari, ele contou uma situação que viveu com ele. Ele cuidava de uma família, ele não era pastor ainda, ele cuidava de uma célula, tinha uma família bem problemática. Aí ligaram para ele de madrugada e falaram, pastor, pelo amor de Deus, meu marido colocou, rapaz, eu e as crianças, os filhos, tudo aqui para fora, e ele está endemoniado, e nós trancamos a porta por fora, para ele não, ele queria matar a gente, ele está endemoniado, ele está terrível. Não era o pai, era a mãe, a filha, minha filha. Ela está endemoniada, e estava o pai, estava a mãe, e estava as crianças lá fora. A minha filha está terrível, ela quer matar a gente com a faca, e a gente trancou ela lá dentro, está aqui fora, com medo. Aí ele, de madrugada, ele falou, tá bom, então eu vou entrar na casa. Aí ele foi lá, a porta estava fechada. Ela falou, não, a mulher falou, não, eu abro. Aí abriu a porta assim. Ele entrou, está tudo apagado as luzes, tudo escuro, ele nem sabia onde tinha luz. Ele disse que ele entrou assim, a mulher bateu a porta e trancou. E ele falou que quando ele entrou assim, era um corredorzão assim, grande. E ele entrou e ele ficou assim parado, e ele encostou na porta. E de repente ele chamou, né? Ele falou o nome da moça, e aí disse que a moça assim, estava lá no fundo, naquele corredor, tinha uma janela, umas luzes por fora, acesa, e a moça apareceu assim, com a faca assim na mão, e parou assim, lá endemoniada com aquela faca na mão. E ele olhou, ela lá, ele aqui, a porta trancada. Ele não sabia se corria por lá pela janela. Aí ele lembrou dessa passagem de Davi, e o gigante apressou-se ao encontro, e Davi correu para se encontrar com ele, correu, e aí Davi foi para cima. Ele lembrou disso, aí a moça, ele disse que então ele fez igual Davi deve ter feito, né? Ele pegou e foi, e ele foi gritando, levantou a mão assim, em nome de Jesus, e começou, diz que conforme ele fez isso, que ele estava chegando perto dela, a faca caiu da mão dela, assim no chão, e aí ele já se encheu de autoridade, chutou a faca, já repreendeu, já libertou o demônio, ficou contemporando, acendeu as luzes correndo, né? Diz que ela estava descabelada assim, né? Cabelona assim, Black Power. Tudo assim. Então, o grupo pode subir. Desculpa aí a demora. Mas é tão importante, né? Nesse momento de tantas lutas, eu orar por vocês. Vocês sempre vão enfrentar lutas. Vocês enfrentaram e vão continuar enfrentando. Não se detenha naquele filho perdido. Não se detenha naquela pessoa que te ofende. Não se detenha. Ande no poder de Deus. Traga sempre à memória aquilo que te dá esperança. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que neste momento você lembre de um problema, de uma luta, que Deus permitiu que você enfrentasse. Hoje nós temos esse problema do Vitor, que principalmente a família enfrenta, mas talvez você tenha um problema de relacionamento com alguém, talvez você tenha um familiar que é tão difícil, talvez um cônjuge, talvez algo que você está perdendo. É tempo de ir para cima, mas lembre aí do seu lugar. Mas não é simplesmente para orar e ficar pedindo pela misericórdia de Deus. Ai, Deus tenha misericórdia. Ai, esse problema é tão grande. Não. Comece a lembrar das experiências que você
teve com Deus, que Deus te proporcionou. Sabe, Deus que fez uma vez, eu achei muito interessante a Lucy falar, porque estava até anotado aqui. O Deus que fez uma vez, Ele faz de novo, porque Ele é um Deus de novas experiências, como nós precisamos. Mas lembre de tudo que Deus já fez, lembre de livramentos, de cura. Eu lembro como Deus já me livrou da morte, como eu estou bem nesses dias para poder ministrar aqui. Eu que há poucos dias estava tão mal, travado, hoje eu estou aqui com vigor, com saúde, e eu me emocionava. Lembre do seu encontro, quando você chorou tanto, se arrependeu, pediu perdão a Deus, e Deus, cheio de amor, te curou. Essa é a arma de Deus, é o amor, é o perdão. Deixe vir à memória momentos tão gostosos na presença desse Pai tão amoroso, que nos dá força para enfrentarmos e vencermos os Golias que se levantam. Talvez essas lutas emocionais que você enfrenta. Lembra, não fuja, não desanima. Seu espírito crítico, lembra-se, Deus quer te dar vitória. Lembra-se de momentos e comece a deixar brotar a gratidão no seu coração por aquilo que Deus é para a sua vida. Ele é aquele Deus que tocou, que envolveu, naquela simplicidade daquele momento que você simplesmente investiu na presença dEle. Talvez você ainda tenha investido e tenha tido essas experiências como eu, mas como eu preciso de lembrar tudo que Deus tem feito para mim em momentos que eu quero desanimar, quero me distanciar, quero me afastar. Deus vem quando eu lembro das experiências. Nada posso ocultar. Ele te conhece, Ele sabe as suas lutas, suas dores. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, e Ele quer te encher de misericórdia, encher de amor. Ele quer te fazer um guerreiro espiritual, uma guerreira, um conquistador espiritual, uma conquistadora. Não posso negar que Traga memória aquilo que dá esperança. Ajude-nos, Espírito Santo, a lembrar de todo o seu amor, de toda a sua graça. Os olhos revelam que eu nada posso esconder. Sim, meu Deus. E não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. O Senhor sabe tudo. De mim. O Senhor sabe como vencer. Sondas meu coração. O Senhor sabe os temores, os medos, as lutas, as decepções, as frustrações, Senhor. Ah, Deus, obrigado porque o teu amor insiste, teu amor persiste. Que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor Jesus, que o teu poder, que a tua unção venha sobre cada vida aqui, e que nesses dias sejam dias de experiências sobrenaturais. Essas pessoas que hoje, nesta manhã, decidem, Senhor, abrir mão de armas carnais, decidem mudar, Senhor. Revista com o poder do teu Espírito, meu Deus. Vamos todos ficar em pé enquanto eu oro.
revista, meu Deus, com o poder do Teu Espírito, para que sejam surpreendentes, Senhor, que elas não decepcionem, mas sejam surpreendentes servos e servas de Deus, que as suas atitudes possam impactar, Senhor, impactar a vida de pessoas, Senhor, porque Tu és um Deus que nos dá experiência, Tu és um Deus que tem vida preparada para nós, Tu és um Deus que tem milagres preparados para nós, mas para que vejamos o milagre, nós precisamos ser este milagre, meu Deus. Por isso precisamos de novas experiências em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Toque, Senhor, ó Deus, e encha do Teu poder e da Tua unção, e que nós possamos, ó Deus, ir para cima, voltar ao combate, não ceder, não recuar, não se render, mas avançar em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, e faça de novo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, em nossas vidas. Encher-nos da Tua presença, encher-nos do Teu Espírito. Obrigado, meu Deus, obrigado, oh Deus, obrigado por conhecer e saber das nossas fragilidades. Que a Tua fidelidade